Porque o nosso Brasil é assim, repleto de santos e santas, pelo menos até aí uns tempos atrás, né? Mas não são divulgados, né? As pessoas não sabem, a própria igreja franze o nariz, né? Eu até estava comentando com a professora Emilene um desses dias a respeito do padre Cícero. Eu falo muito padre Cícero de Alvarenga, Monsenhor de Cícero de Alvarenga, mas ele era de Taubaté. O padre Cícero, conhecido lá, por quem é mais antigo, ele era padre lá em Taubaté, o responsável, né, pelo santuário Santa Teresinha, que o bispo da época, agora vai falhar o nome, na época, começo do século passado, né, manifestou o desejo de construir para Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela não era santa ainda, estava a caminho, e já foi começado o santuário muito antes, né? Tanta certeza se tinha da santidade de Santa Teresinha. E consta que é o primeiro santuário teresiano, né? E santuário para Santa Teresinha, dedicado a Santa Teresinha. E assim, uma história muito bonita. Mas esse padre Cícero não é o padre Cícero, é o padre Cícero que eu falo, que faz parte da minha história, porque eu fui coroinha lá com ele. Uma pessoa muito boa, um padre realmente muito atuante ali na comunidade. Você vê que tinha várias fotos dele, mas daquela forma, né, assim, antiga, não que ia para os bares, ao contrário, ele andava na Praça da Santa Teresinha todos os dias com a sua batina, e a gente parava, então só as crianças como os adultos também, sua bênção, padre, beijava a mão dele, ele abençoava, né? Hoje em dia padre tem nojinho, né? Que nem o Bergoglio lá, né? Você vai beijar a mão do Bergoglio e puxa a mão, né? Isso muito antes da pandemia. E aí, agora, tem, por exemplo, o padre Cícero, lá de Juazeiro do Norte, né? O padre Cícero de Juazeiro tem uma história interessante e, assim, muitos milagres atribuídos a ele. O povo ali do Nordeste o tem como santo. E eu ouvi uma conversa, inclusive, se não me falha a memória, teriam levado até o Papa Bento XVI, que eu li um artigo há uns anos atrás, a causa do padre Cícero. Ele teria se, assim, interessado, mas aí, assim, até hoje tem uma política contra o padre Cícero ali. Começou um burburinho da própria igreja ali no Nordeste, não sei dizer quem são os autores aí do burburinho, mas eu sei que foi afastada a ideia. No fim, foi deixado de lado, né? Então, é assim, mas a gente vê o resultado, né? Assim, o santuário que tem lá, né? A igreja do Padre Cícero, aquela estátua enorme lá, e o pessoal levando os votos, né? Os ex-votos, que fala as promessas que fizeram e que receberam graças, justamente pelo Padre Cícero, né? Pela intercessão do Padre Cícero de Juazeiro, né? Não o Padre Cícero, Monsenhor Cícero de Alvarenga, aqui de Taubaté, né? Mas o Padre Cícero lá, justamente do Nordeste. Então você vê, tem muita coisa para ser averiguada pela Santa Igreja, mas não há mais tempo, né? Infelizmente, estamos aí, ou felizmente, por outro lado, né? Está se aproximando então a grande tribulação, depois o nosso Senhor volta, depois dos 3 dias de escuridão, e assim, não temos mais autoridades na Santa Igreja que possam realmente averiguar essas coisas. Hoje em dia eles estão fazendo santos os santos deles lá, né? Papa do Concílio agora é santo, vai todo mundo de baciada, né? Não tem assim milagre, porque você chegar lá e falar assim para a pessoa, olha, minha mãe foi muito santa, desse jeito, né? Chegar lá e falar assim, o padre da minha paróquia era muito santo, tá certo? Mas e o milagre? Tem que ter pelo menos um milagre, vamos fazer a exumação do corpo. E olha, eu vou contar para vocês, é caríssimo para você entrar com um processo desse no Vaticano. Tem, assim, milhares de processos lá, custa muito caro, é um negócio muito rendoso, vamos falar assim, rentável. É um negócio muito rentável para o Vaticano receber processos, né, de beatificação e tudo mais, e fica lá parado. Depois aí, ultimamente, eu tenho visto notícia aí de padre comunista, que já é falecido, que eles estão querendo aí colocar como santo. Mas na igreja bergoliana tudo é possível, né? E é claro que os santos deles serão santos desse nível, não os santos da verdadeira igreja, os santos da nossa igreja, esses põem de lado.